Eu estou no Salmo 128. Na última quarta-feira, eu tive o privilégio de expor o texto e falar no texto do Salmo 127. E agora, nessa ocasião, nessa noite, eu quero dar continuidade falando sobre família, falar a vocês no Salmo 128, expor duas realidades sobre a felicidade do lar. Certamente você deseja que a sua família seja uma família feliz. Eu não posso ouvir o amém, mas eu acho que você disse aí um amém, pelo menos em seu coração. E se você está construindo o lar e sonhando em se casar, certamente você deseja ter um lar estabelecido, um lar feliz, né? Então eu quero falar sobre a felicidade da família no Salmo 128. Alguns historiadores, na realidade, dizem que o Salmo 127 e 128 é uma sequência, como se fosse um único salmo. Inclusive, alguns vão pensando na ideia, por exemplo, que o Salmo 127 é escrito por Salomão, eles já colocam a realidade de que o Salmo 128 seria uma sequência do Salmo 127, e o que eu acredito que tem bastante relevância e é muito coerente essa proposta, porque a linguagem, até a gramática, a forma como o texto é construído é muito semelhante. Então, no Salmo 127 fala a respeito dos filhos, né? Herança do Senhor são os filhos, e aí no Salmo 128 não vai falar apenas que eles são herança, mas que eles estão ao redor da mesa. Então essa é a realidade. No Salmo 127 nós não temos a figura da esposa, temos a figura dos filhos, né? Só há filhos porque tem esposa, e no Salmo 128 nós temos já a figura da esposa, que ele vai trabalhar no versículo 3. Então, basicamente, Salmo 127 e 128 são complementos um do outro e um acrescenta com o outro. Se você acompanhou a última reflexão na quarta-feira, você então vai se sentir um pouco mais à vontade com a exposição desse texto, tá bom? Salmo 128 diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz seja sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que a tua doce voz, a tua maravilhosa voz, estrondosa voz, a tua voz fale ao nosso coração. Aquieta, Senhor, o nosso coração. Permita que nós venhamos a nos desligar de tudo aquilo que nos preocupa, do contexto no qual nós estamos inseridos, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos pensar na felicidade do nosso lar, da nossa casa, para que as nossas famílias sejam ajustadas de acordo com o teu padrão, com a tua vontade. Fale ao nosso coração, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, separaram um tempo, ó Deus, para cultuar o teu nome, para ouvir a tua palavra. Também te agradeço pela minha equipe trabalhando comigo, que o Senhor os abençoe ricamente, Senhor. Continue falando, Senhor, ao nosso coração. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo é um cântico de romagem, então as pessoas iam cantando esse cântico enquanto estavam em romaria, rumo ao momento em que eles iam cultuar a Deus. Então as crianças iam ouvindo os pais cantando, por exemplo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então as crianças iam aprendendo o que era o conceito familiar desde criança. Eu fico imaginando aquela multidão de gente, multidão de famílias, todas reunidas, indo para o lugar de celebração, indo para o lugar de culto, e assim essas famílias que na realidade iam prestar culto, elas já iam cultuando, porque o conceito de culto que nós temos é que na realidade as pessoas pensam que cultuar a Deus é quando você chega no templo e aí você começa a cultuar. Na realidade, a
proposta bíblica de culto é que a vida é um culto e você começa o culto desde a hora que você acordou e principalmente desde a hora que você saiu de casa. Então esse povo, o povo hebreu, vai nos ensinar muito a esse respeito, essa ideia, esse conceito de culto, de que nós precisamos vir para o templo, nesse caso, somente a nossa equipe está aqui, mas daqui algumas semanas ou alguns dias, nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Então cada um sai da sua casa já com esse espírito de celebração, com essa vontade, essa motivação de cultuar ao Senhor. Então é um cântico de romagem onde eles cantavam a beleza e a bondade de Deus através da família. Por exemplo, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então a criança já ia ouvindo desde cedo que não adianta nada ele construir a casa dele se ele não tiver o alicerce que é a própria rocha, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também no Antigo Testamento, aqui no Salmo 128, ele ia aprendendo que a esposa deveria estar no centro da casa e que os filhos são herança do Senhor, bênção de Deus, e também que os filhos dos filhos, ou seja, aquele que está gerando o filho, e o filho do filho, ou seja, aquela pessoa que vai ser avô ou avó, é aquela pessoa contemplada por Deus. E aí no finalzinho do Salmo, lá no versículo de número 6, ele vai encerrar o texto dizendo assim: paz seja sobre Israel. E aí a expressão que chama a nossa atenção, que abre o nosso texto do Salmo 128, essa expressão muito rica para nós, bem-aventurado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, que essa expressão bem-aventurado depois também é retomada por Jesus, quando ele vai fazer o seu grande sermão da montanha. Ele abre o grande sermão da montanha falando das bem-aventuranças, e você pode estudar isso e relatar isso, acompanhar essas bem-aventuranças, esse perfil de um cristão, lá em Mateus capítulo 5. Lucas e eu estamos pensando em gravar alguns vídeos sobre as bem-aventuranças, e em breve nós lançaremos aí para vocês. Já está um spoiler do que nós já estamos preparando para tentar alcançar o seu coração com a palavra de Deus. Aqui já falando um pouquinho sobre isso, bem-aventurada é aquela pessoa felicíssima, porque bem-aventurado é um superlativo de feliz. Por exemplo, hoje eu estou feliz, ou melhor dizendo, pela manhã eu estava feliz, agora eu estou feliz, mas em alguns momentos eu posso superar esse estágio de felicidade e ficar felicíssimo. Na realidade, é isso que está acontecendo com a minha vida, nesse exato momento. Eu estou feliz? Não, eu estou felicíssimo, porque quem anda com Deus é uma pessoa extremamente feliz. É o superlativo de feliz, é aquela pessoa felicíssima, é aquela pessoa que vive e contempla e anda de mãos dadas com a própria felicidade. Por isso, o texto abre para nós falando bem-aventurado, ou seja, felicíssimo é aquela pessoa que teme o Senhor. Então, em primeiro lugar, para a sua família ser uma família feliz e para que você desfrute da felicidade na sua família, na sua casa, no seio do seu lar, você precisa temer ao Senhor. Olha o que o texto nos diz no verso de número 1: bem-aventurado, felicíssimo aquele que teme ao Senhor. E o temor a Deus aqui está ligado à felicidade, ou seja, quem é uma pessoa que teme a Deus, aquele que teme a Deus, desfruta da felicidade. E aqui você vai entender porque muitas pessoas buscam a felicidade em tantas outras alternativas e não encontram a felicidade. Encontram lapsos de felicidade, mas a felicidade genuína, perfeita, completa, só desfruta aquela pessoa, e nesse caso, só desfruta as famílias que temem a Deus. Então, se a pessoa não teme a Deus, ela pode ter momentos de felicidade, mas ela nunca gozará desse estágio que nós estamos falando de uma pessoa extremamente feliz. Inclusive, os cristãos são conhecidos como aquelas pessoas extremamente felizes. Você pode acompanhar que um cristão, ou aquela pessoa que anda com Jesus, um cristão verdadeiro, autêntico, ele tem uma alegria, ele tem uma felicidade que é irradiante, e ele não consegue controlar aquilo. Ele até tenta, às vezes, ser um pouco mais comedido, mas essa alegria que ele possui de viver e de depender de Deus é maior do que ele. Então,
o salmista nos coloca essa realidade: feliz ou felicíssimo aquele que teme o Senhor. E aqui nós precisamos entender que buscar o temor do Senhor é se aproximar ao princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor, segundo o sábio Salomão, que escreveu esse salmo, é o princípio da sabedoria. E você e eu sabemos e conhecemos pessoas que não desfrutam da sabedoria, lares que não possuem sabedoria. Por quê? Porque não temem a Deus. Então, se você deseja ter um lar feliz, um lar abençoado, uma casa onde reina a paz, uma casa que esbanja felicidade e alegria, você precisa incluir na sua agenda diária, incluir na rotina do seu lar a proposta de sabedoria, e a sabedoria vem com o temor do Senhor. Nós precisamos aprender a temer a Deus, e o temor a Deus é aprendido no seio familiar, é na casa, no convívio do contexto menor da família, onde nós aprendemos a temer a Deus. Eu me recordo, inclusive, de várias ocasiões em que eu falei algumas coisas quando criança que não devia, e eu me lembro da minha mãe me repreendendo e ensinando a temer a Deus. Eu me lembro que algumas vezes mamãe me repreendia com a vara, com a cinta, naquela época com outras coisas que eu não vou citar aqui, mas a mamãe também, na maioria das vezes, dava surra de Bíblia. E eu preferia, quando criança, apanhar fisicamente. Eu queria tomar umas palmadas, eu queria que ela já viesse com o chinelo ou com o fio lá do ferro, enfim, qualquer coisa que servia ali para a nossa correção. Eu queria apanhar fisicamente e fugir logo, porque assim, a dor física logo ela passa, mas a mamãe, que era uma herança inclusive da minha avó materna, dava uma surra de Bíblia. O que era surra de Bíblia? Ela pegava aquela arte, aquela bagunça, aquela desobediência que eu havia feito e ensinava algum princípio bíblico, sempre, na maioria das vezes, ligado ao livro de Provérbios. E aí então eu tinha que ficar ouvindo um sermão, e aí eu era obrigado a assistir a live da minha mãe ou da minha avó, obrigado a ficar ali um tempão ouvindo um conceito bíblico, e naquele momento era difícil, era desagradável, eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas, mas na realidade eu vi que mamãe e minha avó estavam na realidade cuidando da minha alma, estavam incluindo na minha agenda, na minha mente, o temor a Deus, aprender a amar a Deus. Eu me lembro dos primeiros recursos, dos primeiros dinheirinhos, como a gente falava quando criança, né? Que uma vez papai nos deu, e aí eu me lembro do PLR do papai, trabalhando bastante, ele ganhou um PLR, e aí ele falou assim: olha, se o PLR chegar gordo, eu vou te dar um troquinho. E eu fiquei todo feliz. Então, um dia meu pai chegou em casa e deu para nós, para mim e para o meu irmão, o dinheirinho, né, cada um recebeu lá a sua quantia, não me lembro agora, nem a moeda que era naquela época, faz tempo já, né? Estou ficando já na época do... vamos ficar no real mesmo. E aí eu me lembro que eu ganhei o dinheiro e fiquei todo feliz. Sempre gostei muito de doce de amendoim, de paçoca, e já calculei lá a quantidade de paçoca que eu ia conseguir comprar, o refrigerante, o salgadinho, tal. Fiz todo o meu cálculo. Aí chega a minha mãe e fala o seguinte para mim: meu filho, domingo nós iremos para a igreja, eu vou separar o dízimo. Eu falei: tudo bem, mamãe, pode separar seu dízimo. E ela olha para mim e fala assim: e o seu dízimo? Eu falei assim: mas eu não trabalho. Ela falou assim: você não trabalha, mas você ganhou um recurso. E 10% daquilo que você ganhou, você precisa entregar ao Senhor. Então, foi esse princípio de temer a Deus, de lembrar que eu não sou nada e de que Deus é tudo, de que eu recebo tudo da mão de Deus. Então, temor a Deus a gente aprende em casa, e feliz é aquele que aprende a temer a Deus. E há muitas pessoas, inclusive algumas cristãs, que não temem a Deus, vivem como se Deus não tivesse nenhuma interferência na sua vida. Então, uma vida de temor a Deus é uma vida de submissão à vontade de Deus. Então, eu não posso tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, nenhuma ação familiar sem levar Deus em consideração, sem pedir a orientação de Deus. Isso é temor a Deus, é levar a Deus em consideração, é pedir o auxílio de Deus, é pedir a orientação de Deus. E o resultado daquelas pessoas que andam e temem a Deus
é uma vida abençoada. Então o texto vai dizer para nós, verso 1, bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, a conclusão rápida que nós temos olhando para o texto é que aquela pessoa que teme a Deus anda nos seus caminhos. E você não vai ver uma pessoa que teme a Deus de forma a desviar-se do caminho ou vivendo caminhos escusos que não são caminhos propostos pelo Senhor. Não acontece isso. A pessoa que teme a Deus, que aprende a temer a Deus, ela pode inclusive até se desviar, mas ela sabe o caminho que ela deve tomar, e uma hora ou outra ela vai voltar, ela vai retomar ao caminho proposto pelo próprio Senhor. E é por isso que é muito linda aquela expressão bíblica, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, quando nós aprendemos a temer a Deus, nós queremos um farol da palavra de Deus iluminando nossos passos, e nós queremos ser conduzidos pelos caminhos que levam até o nosso Senhor e até descobrir que o único caminho na realidade é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, feliz é aquela pessoa que teme a Deus, é aquela pessoa que anda no caminho de Deus. Trazendo para o nosso contexto, atualizando essa expressão bíblica, seria assim: bem-aventurado você que teme a Deus e que anda no caminho proposto por Jesus. Você que segue os passos de Jesus. E se assim você o faz, certamente a felicidade vai repousar sobre a sua casa, e eu creio muito nisso, tem sido a minha realidade e eu espero que seja também a sua realidade. No versículo 4, você pode acompanhar comigo, que a mesma proposta do verso 1 está no verso 4. Se no verso 1 nós temos o texto falando do presente, ou seja, bem-aventurado aquele que teme hoje, que está vivendo com o Senhor hoje, o texto vai falar para nós no versículo 4, a partir da realidade do futuro. Então, olha o que o texto diz: eis que como será abençoado o homem que teme o Senhor. E eu achei essa expressão incrível. Eu não sei se a Thelma está aí nos acompanhando, mas a Thelma falaria assim: olha, pastor, é muito fácil de entender o texto. Se nós somos felizes hoje porque tememos a Deus, nós que somos felizes hoje porque tememos a Deus, seremos abençoados. Eu achei essa proposta muito incrível. Olha a chave: se você teme a Deus hoje, você já garante o seu futuro, e o seu futuro será abençoado, porque hoje você já está temendo a Deus. Dá uma olhadinha de novo no texto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, verso 1, esse que anda nos caminhos de Deus, verso 4. Eis que como essa pessoa será abençoada o homem que teme ao Senhor. E o texto aqui no verso 4 está no futuro. Então, se no presente nós temermos a Deus, no futuro gozaremos das suas bênçãos sem fim. E quando isso é aplicado no seio da família, isso se torna exponencial. Ou seja, o investimento que nós precisamos fazer na nossa família é o temor do Senhor. Colocar o temor do Senhor como pauta máxima, pauta emergencial das nossas famílias. E a minha oração é que você leve esse conceito para a sua vida, que você aplique isso, e que o seu maior desejo, o seu maior intento da vida, seja que os seus filhos venham a temer a Deus. Eu oro, desde o dia que a Natália ficou grávida, para que meu filho venha a temer a Deus, para que meu filho tema ao Senhor. Eu oro para que as minhas ovelhas não tomem decisões precipitadas, mas que as minhas ovelhas temam a Deus, reconheçam o poder de Deus, reconheçam que são pecadores, que vivam debaixo do temor de Deus. Eu oro para que você que me ouve tema a Deus. Eu oro para que as nossas vidas venham a refletir esse temor a Deus, essa nossa reverência santa diante da grande soberania, da grande majestade de Deus. É essa majestade de Deus que nos coloca na nossa real posição de pecadores submissos à vontade de Deus. Então, aquele que teme hoje será abençoado no futuro. Então, a bênção de Deus está sobre nós hoje, e a bênção de Deus estará sobre nós amanhã, porque hoje nós tememos a Deus, e o nosso temor a Deus nos levará nesse caminho em que daqui a alguns anos, meses, nós continuaremos
temendo a Deus. E nós não tomaremos nenhuma decisão sem consultar o Senhor, nós faremos tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor, e assim nós ensinaremos às próximas gerações, às próximas famílias que irão se formar na nossa igreja, perto de nós, a temerem a Deus. Eu me recordo, e eu não tenho um casamento perfeito, mas eu me recordo de uma pessoa, na realidade de um casal que chegou até a Natália e eu, e falou assim, olha, nós queremos saber o segredo da felicidade. E eu me lembro que nós falamos assim, ó, tema a Deus. Como vocês têm um casamento feliz? Tema a Deus. Coloque o temor como pauta principal da vida conjugal. Tema a Deus. E assim, certamente, temendo a Deus, eu vou cuidar melhor da minha esposa. Ela está acompanhando, ela vai falar assim, aí, legal, amém, beleza. Porque assim, eu preciso entender, e você, marido, precisa entender, que a esposa, segundo o sábio Salomão, é presente de Deus, é bondade de Deus. Quem encontra uma esposa, disse Salomão, encontra a benevolência de Deus. Então, se eu temo a Deus, eu preciso cuidar da minha herança. Logo eu que não tenho nada na vida, mas eu tenho toda a riqueza do mundo. Olha só, eu tenho a Natália e depois eu recebi como herança o Timóteo. Eu tenho 2 heranças para cuidar. Eu tenho a Natália como herança, tenho o Timóteo para cuidar. E aí, se eu temo a Deus, eu vou cuidar bem dessas 2 heranças e a felicidade do meu lar será garantida por essa expressão que o meu lar será abençoado, o seu lar será abençoado. Então, se nós maridos levarmos essa consideração, levarmos esse princípio para o nosso casamento, nós cuidaremos melhor da nossa esposa. E as esposas estão falando assim, é isso mesmo, pastor, fala aí, para o nosso marido entender que ele precisa cuidar da gente. Por exemplo, hoje eu cuidei da minha esposa, eu mandei lá uma cesta para ela, lá de café da manhã e tal, para agradá-la. Hoje é dia das mães, enfim, eu tenho que honrá-la, eu tenho que cuidar dela, afinal de contas, né? Eu só casei uma vez e pretendo ficar casado até que a morte nos separe. É esse princípio. Eu temo a Deus. E aí eu vou educar meu filho, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar da minha casa, porque no meu caso, como pastor, eu temo a Deus, eu vou cuidar do meu rebanho, cuidar das pessoas que estão perto de mim. As mulheres sabem que a mulher sábia edifica a casa. Então, uma mulher que teme a Deus, ela vai ter sabedoria para edificar a casa. Se de um lado, o marido que teme a Deus vai suprir, vai cuidar, vai sustentar, vai honrar, a mulher sábia vai conduzir toda a dinâmica familiar. Não vai ser aquela mulher xarope que fica o dia inteiro falando, buzinando lá, enchendo a paciência do maridão. Agora eu peguei no pé das meninas aí, né? Então, as mulheres precisam tomar cuidado com isso. E ambos, marido e mulher, vão cuidar dos filhos e vão ensinar os filhos a temerem a Deus. É inconcebível para uma família cristã tomar uma refeição sem antes dar graças. E quantas famílias a gente vê que as crianças não sabem orar, não aprendem a orar e não aprendem em casa. Esse princípio do temor a Deus a gente aprende em casa. Antes de sair para o culto, para vir aqui para a igreja, fui dar um abraço e um beijo no meu filho e falei para ele, papai vai trabalhar. E ele falou assim, não demora muito não, volta logo. Eu preciso que ele me respeita, eu preciso que ele me ame, mas acima de tudo eu preciso que ele entenda que eu sou instrumento de Deus para formar o caráter de Cristo na vida dele. E assim, ele quando crescer, eu espero que ele possa olhar no retrovisor da vida e falar assim, meu pai era um homem crente, piedoso, devoto a Deus, e é isso que eu desejo também para a sua casa, para que os seus filhos olhem para você e falem assim, como meu pai e minha mãe são felizes, porque eles temem a Deus, porque eles vão para a casa do Senhor com alegria, não vai brigando no carro, não vai discutindo coisas da igreja no domingo, na hora do almoço, não, eles temem a Deus, e como eles serão abençoados, esses meus pais. E aí, o segundo lugar que eu quero citar para vocês, que um lar feliz, depois de temer a Deus, que é o primeiro princípio, eu diria o primeiro pilar, o segundo pilar que eu quero trabalhar com vocês é a convivência familiar. E para essa convivência familiar, o trabalho entra em pauta. Eu sei que alguém já fez assim com a boquinha, já torceu o nariz, mas faz parte. Olha o versículo 2.
do trabalho de tuas mãos comerás. E aqui o salmista vai colocar essa ideia do sustento que vem do trabalho, e nós estamos agora vivendo esse drama em que muitas pessoas não conseguem trabalhar, não podem trabalhar e não estão conseguindo o trabalho. Nós contemplamos essa realidade de muitas pessoas desempregadas, mas nós sabemos que o sustento de Deus vem através do nosso trabalho, e a nossa visão, inclusive, do trabalho, ela é muito distorcida, porque nós pensamos que o trabalho é castigo de Deus, mas se nós analisarmos o livro de Gênesis, nós vamos acompanhar e ver o mandato cultural de Deus, que a questão do trabalho estava antes da queda. Adão recebeu o mandato de Deus de cuidar e zelar pelo jardim chamado terra, e assim nós precisamos entender que o nosso trabalho tem uma missão específica dada por Deus, e da mão, ou seja, do resultado do nosso trabalho é que nós comeremos. E aí, esses dias eu cantava para o Timóteo aquela musiquinha do Três Palavrinhas, né? Que Deus não quer preguiçoso em sua obra. E a expressão da música, que a PEC nos ensinou desde criança, é que o preguiçoso precisa ir conversar com a formiga, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 6. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga, vai ver como ela trabalha, ela não tem chefe, ela não tem ninguém mandando nela, vai olhar a formiga trabalhando. E olhando agora e pensando no inverno que vai chegando, a formiga, bem pequenininha, ela recolhe um monte de suprimento e leva para sua casa para ela poder passar o inverno bem sossegada e tranquila, gozando do trabalho. Ou seja, se até as formigas trabalham, nós precisamos entender esse princípio do trabalho. Diga-se mais, o próprio Senhor Jesus falou o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Olha, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, disse que Ele está trabalhando, Ele falou que o Pai está trabalhando, e tem muita gente que não quer trabalhar. E aí o salmista vem falando para nós: do trabalho das tuas mãos comerás, e como é feliz aquele que come do suor das suas mãos, do trabalho. Isso é maravilhoso. E falando isso, por exemplo, pensando nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade que nós estamos, isso ainda se torna mais maravilhoso ainda, ou seja, porque pessoas dignas estão procurando trabalho e não encontram trabalho. Nós temos orado por várias pessoas que estão vivendo a realidade e o fantasma do desemprego, mas ao mesmo tempo a nossa igreja tem suprido as necessidades, e nós gostamos muito de suprir as necessidades daqueles que estão passando por alguma dificuldade, mas a nossa oração é que essa ajuda seja apenas temporária, a fim de que essas pessoas tenham a dignidade de conseguir com as suas próprias mãos o sustento. Isso é maravilhoso demais. Meu pai falava isso para mim quando eu era criança, quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, e eu não acreditava muito. Eu ficava olhando algumas falas do meu pai, e uma das vezes meu pai falou assim: você vai ver que maravilha, que bênção é, que gostoso é quando você olha e vê a mesa cheia. A alegria, a felicidade de comer daquilo que veio através do suor do nosso trabalho. E olha o que o texto diz: feliz será. A felicidade reside no trabalho, e a minha oração é que você que me ouve encontre alegria e felicidade no seu trabalho. Feliz será essa pessoa que trabalha e reconhece que o seu trabalho é fruto da bondade e da graça de Deus, porque se ele teme a Deus, ele entende que aquele trabalho, aquela porta de trabalho, é a bênção de Deus sobre a vida dele. Então ele se encontra no estágio de felicidade. Olha o que o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás e feliz será. Olha que incrível ainda: e tudo te irá bem. Tudo vai acontecer de forma tranquila, porque nós acreditamos no Senhor. E aí ele entra nessa figura, ou nas figuras aqui no versículo 3, para falar a respeito da casa. E é muito incrível isso, porque ele vai agora para o interior da casa. Se até agora ele estava falando do trabalho, até agora ele estava falando da bem-aventurança, aquele que teme ao Senhor, agora parece que afunila-se e ele entra dentro da casa, e agora ele vai falar de um contexto mais íntimo. Por exemplo, verso 3, dá uma olhada nessa expressão. A Vitória, que está aqui do meu lado, a Vanessa,
que já é casada, a Vitória daqui uns dias vai ouvir essa expressão, a Vanessa certamente já ouviu. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Imagina eu chegando para a Natália e falando assim, Natália, minha esposa, você está linda como uma videira frutífera. O que esse salmista estava querendo dizer? Por que ele faz essa comparação? E essa figura da videira frutífera tem um conceito de fertilidade. Ou seja, é a videira que sempre produz frutos. Então a esposa é dada por Deus para produzir, para dar frutos no seio da família. E que bênção é uma esposa que é frutífera, não somente com o ventre, mas com todas as possibilidades e a criatividade que ela pode assim colocar para fora e aflorar nessa proposta da convivência familiar. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu agora que estou melhorando da minha situação de saúde, e alguns irmãos ficam mandando mensagem dizendo para mim que eu já engordei um pouquinho, eu já sei disso. Mas eu tenho que agradecer a Deus, porque minha esposa é uma videira frutífera, ela está cuidando da minha saúde através da alimentação, e bola um monte de coisas gostosas, porque assim, afinal de contas, né, gente? A maioria do tempo tem que ficar em casa. A gente fica em casa fazendo o quê? Trabalhando e comendo. Então, essa ideia da esposa que produz, da esposa que é uma videira, da esposa que tem muitos frutos. E eu poderia aqui falar muitos frutos, mas eu vou ficar expondo a minha esposa, eu vou me reservar somente a essa ideia da fertilidade, e tem tantas outras questões que você pode aplicar na sua realidade da sua família. Então, a esposa que teme ao Senhor é essa videira frutífera, que sempre produz para a honra e glória no nome do nosso Senhor, e assim abençoa a sua casa. Olha os filhos, versículo 3, os teus filhos serão como os rebentos da oliveira. Então eu fiquei pensando, por que rebentos da oliveira? Imagina eu chamar assim, ô Timóteo, então você é o rebento da oliveira, que ele vai ficar olhando para mim assim meio... Ó, papai, esse cara está ficando louco, né? Fui fazer minha lição de casa e pesquisei. O óleo de oliva produz o azeite que era usado como unguento, como óleo para alimentação, como combustível e como moeda de troca. Então o rebento é o novo broto, aquele broto que é sinal de uma nova produção. Eu falei, opa, que incrível isso. Então o rebento é aquele raminho que vai nascendo dizendo que a nova produção está chegando. Então os casais têm uma proposta, uma dinâmica de vida, até começar a surgir o brotinho, que é o filho, e aí começa uma outra dinâmica na convivência familiar. Eu sei que a Vanessa está olhando para mim com aquela carinha assim, vai chegar essa fase, que aí muda a realidade do casamento, e agora você tem um rebento, você vê assim uma pessoinha chegando na sua vida, cheio de amor e de afeto. Você vê aquela criatura assim, gordinha, cheia de dobrinhas, e aquela criaturinha dada por Deus vai mudar a dinâmica da sua vida. É um rebento. Ele vai surgindo, vai mostrando assim uma nova plantação. Porque se você é a herança dos seus pais, agora você vai receber a sua herança, que é o seu filho. Então a felicidade de Deus para a família é temer a Deus, é andar nos caminhos de Deus, é uma família que trabalha, mas é uma família que respeita a esposa, no caso o marido, e os filhos respeitam a mãe, e aí os filhos e o marido têm a esposa, mas a esposa e o pai têm os filhos, e os filhos são o rebento da oliveira, e todos eles, os filhos e a esposa e o pai, todos ambos, todos estão ao redor da mesa. E que felicidade uma família que se encontra ao redor da mesa, que felicidade uma família que fica celebrando a Deus ao redor da mesa. Não tem para um pai maior alegria do que ter uma mesa abençoada, do que ter uma mesa cheia de cadeiras, e essa é uma das maiores tentações do nosso tempo moderno de construir uma casa grande, pelo menos é o meu sonho, talvez meio doido,
de ter pelo menos uma cozinha grande. Se eu for construir uma casa, não sei se o Mário está nos acompanhando hoje, eu queria que o quarto fosse pequeno, que eu vou dormir somente no quarto, mas que a cozinha fosse grande. Quem já foi aqui na minha casa sabe que nós temos uma mesa de 6 lugares para receber mais gente, e a minha ideia era assim, ter uma mesa maior. E aí eu falei para a Natália, uma mesa com o dobro da nossa capacidade seria 12, mas 12 ia ser complicado, senão o pessoal ia ficar fazendo algumas alusões e tal, enfim, mas grande, uma mesa grande. E a maior alegria é ver a casa cheia, ou melhor dizendo, a maior alegria, a maior felicidade de uma casa é ver a mesa cheia, cheia de gente, cheia de criança, cheia de barulho, porque ali está a mão de Deus, a bondade de Deus, e ver todo esse povo comendo. Agora que eu estou melhorando da minha saúde, agora eu posso falar bastante de comida de novo, mas que alegria é ver assim um povo comendo em volta da mesa. Que bênção, que feliz é o lar que tem abundância de alimentos na sua mesa, refeição, e ali podem cantar, podem celebrar, podem conversar, podem conviver ao redor da mesa. E quantas lições nós aprendemos ao redor da mesa, quantas coisas aprendemos ao redor da mesa, e quantos desafios aprendemos ali ao redor da mesa. Eu diria que é na mesa, ou ao redor da mesa, que surgem, emergem as pautas mais difíceis, mas ao mesmo tempo as pautas mais curiosas da nossa família. É no momento da refeição, porque é um momento de intimidade, momento de pausa da vida, onde nós paramos para ter as nossas refeições. Conversava com uma irmã da nossa igreja essa semana, ela falou assim: pastor, a bênção da quarentena para a minha família foi ter mais tempo para as refeições com o meu filho. Todo final de tarde eu posso parar com o meu esposo, com o meu filho, e me alimentar com ele, sem pressa, sem agenda, sem correria, e assim eu posso então me alimentar com a minha família. Então é essa bênção. Para encerrar e caminhar para o final, o texto vai dizer no versículo 5, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja as prosperidades, ou a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Lembrando que Jerusalém é casa de Deus, eu penso que o salmista está dizendo assim para nós: que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja como a família é próspera, mas a família de Jerusalém, ou seja, a casa de Deus. Eu oro para que você entenda isso e tenha o discernimento espiritual de olhar para a sua igreja e desejar a prosperidade da sua igreja. E vocês que me conhecem as Escrituras, sabem que eu não estou falando da prosperidade física, financeira, mas a prosperidade que vem do Senhor. A bênção do Senhor nos enriquece. Então, nós podemos olhar e pensar assim, desde Sião, essa ideia, até Jerusalém, que Deus abençoe a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da nossa vida. Fazendo uma aplicação desse texto, eu diria assim, que Deus nos conceda a bênção de contemplarmos a prosperidade da Igreja Batista Nova Canaã, e aqui contemplar que nós somos uma família, família de Deus, que engloba e abarca todas as famílias que Deus assim enviar para nós. E se a minha família, na minha casa é feliz, a minha oração e meu desejo é que a Nova Canaã, a minha família de fé, seja uma família feliz, abençoada e, conforme o texto nos diz, uma família próspera. Para que eu veja o filho dos meus filhos. Eu já contemplei a bênção de ver o Timóteo chegando e nem sei como será a ideia de pensar e refletir nessa possibilidade de ver o filho do meu filho. Aí eu teria que ser avô, né? Melhor esperar um pouco, né? Mas que bênção! Quantos avós que nós temos na igreja que já viram a segunda geração chegando, filho dos filhos, e como Deus vai abençoando. E eu encerro com a última expressão do Salmo, quando Salomão diz o seguinte: paz seja sobre Israel. Trazendo esse texto para o nosso contexto, qual o significado de Israel? Israel é povo de Deus, e a minha família é uma parte do povo de Deus. Então,
que o salmista está querendo dizer para mim? Paz seja sobre todo o povo de Deus, paz seja sobre a minha casa. E essa é a minha oração, que a paz seja sobre a sua casa. E a paz só será sobre a sua casa se você aceitar o Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus e cantar para a honra e glória do Senhor Jesus. Tema a Deus, se entregue ao Senhor Jesus e diga isso à sua casa, que a sua casa desfrute da paz. Fale aí, depois que acabar o culto, para as pessoas que estão ao seu redor, fala assim: a paz seja sobre a nossa casa, a paz seja sobre o nosso Israel. Que Deus assim me abençoe, te abençoe. Vamos cantar, vamos louvar o nome do nosso Deus.